Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza? Vamos analisar agora como é que anda o preço do Bitcoin nos últimos dias, certo? A ideia nossa aqui é analisar mesmo os últimos movimentos, mas é sempre bom a gente começar pelo gráfico semanal, por ser o gráfico mais relevante para a tendência do Bitcoin. E vocês podem bem observar que nós ainda continuamos no padrão de topos e fundos ascendentes, certo? E agora nós estamos caminhando para a tentativa de fazer, ou pelo menos nós deveríamos fazer, um novo topo mais alto do que o anterior, para daí então formarmos, talvez, claro, um fundo mais alto e continuarmos a alta, nada impedindo o preço de fazer um topo mais alto ainda e um fundo também mais alto dessa seguinte forma aqui. O que é relevante para que vocês têm que entender é que nós estamos no processo de fazer isso, certo? E quando nós observamos o gráfico diário, logo de cara você já consegue perceber que existe aqui uma linha de tendência de alta em azul, formada aqui nessa formação desse fundo em 107 e que nos dá a indicação clara e óbvia de que, pelo menos no gráfico de 4 horas, né, que no caso, apesar de estarmos no gráfico de um dia, essa linha de tendência é relevante no gráfico de 4 horas, que apesar de nós estarmos construindo essa tendência de alta, nós ainda estamos um pouco distantes do topo anterior, na região de 120, e estamos neste momento testando este topo aqui em 117 para tentarmos romper, certo? E aí nós analisamos nossa retração de Fibonacci, nós estamos em 0,618 da retração de baixa, o local de maior resistência para o preço voltar a subir, um local onde em tese seria formado um topo mais baixo para uma continuação de baixa. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo apenas que teoricamente essa é a leitura, certo? Beleza. E aí, olhando o nosso RSI do diário, vocês bem lembram nos últimos vídeos que eu tinha dito para vocês a respeito justamente disso aqui, olha, vocês vão se lembrar quando eu disser que foi em um dos vídeos onde eu falei, olha, a gente tem um topo aqui em 117 que seria o equivalente a nossa o topo que nós temos que romper para voltar a uma tendência de alta. E nós no RSI, esse topo seria justamente o rompimento aqui dessa linha, certo? Dessa linha de tendência de baixa. A gente teria que rompendo aquele topo, a gente romperia aqui. Mas que poderia acontecer do RSI romper primeiro e do RSI fazer uma retração e somente depois nós pivotarmos no RSI para rompermos esse topo aqui. Foi o que o Bitcoin pelo menos tem tentado fazer. Vocês podem bem ver aqui, nós nesse candle aqui é verde, a gente tentou romper um topo, não conseguiu, mas o RSI venceu a linha de tendência. Logo em seguida, no dia seguinte, nós fizemos um suporte na linha de tendência e um candle interessante no diário, certo? E aí nós tentamos fazer um pivô para romper o topo, não conseguimos fazer. Logo de imediato, no dia seguinte agora, a gente já tá tentando perder o fundo do candle diário anterior, que está em 116. E na linha de tendência, nós temos agora uma tentativa de falhar o rompimento da linha de tendência aqui do RSI. Pelo menos por enquanto, porque o dia ainda está longe de fechar, e a gente pode muito bem fechar o dia acima dela ainda, certo? Então, o Bitcoin está nessa situação. Nós vamos olhar o gráfico de 4 horas. Nós já podemos fazer essa leitura que eu tinha feito aqui, que é basicamente a gente vai rastrear dentro dessa tendência de alta no gráfico de 4 horas quais seriam os principais pontos de apoio. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu posso traçar baseado no último toque na linha de tendência, ou no último fundo,
ou no fundo majoritário. O fundo majoritário seria traçar aqui embaixo, mas convenhamos que aqui a gente está um pouco distante, então a gente vê aqui claramente que se a gente observar o último fundo formado lá em 107, qualquer correção até o 114 seria uma correção completamente saudável. Só que esse aqui é um fundo majoritário, ou seja, caso o preço perca a tendência de 4 horas, nós iríamos lá. Nós não perdemos ainda porque nós estamos em fundos mais altos e topos. E apesar de existir alguns momentos em que o preço se confunde um pouco, logo em seguida a gente retoma essa tendência e tentando por enquanto mantê-la, certo? E, inclusive, se nós olharmos mais de perto nos últimos movimentos, nós temos justamente isso. A gente tem um fundo aqui, a gente tem um fundo aqui, a gente tem um fundo aqui e agora tentando encontrar o fundo aqui, todos eles mais altos. E o que caracterizou, o que fez o Bitcoin fazer essa correção aqui agora foi justamente porque a gente fez um topo duplo em 117. Isso trouxe a pressão de venda maior e está fazendo com que a gente tente buscar um fundo. E aí vem a pergunta, qual que seria esse fundo? Para poder encontrar essa região, a gente precisa pegar o movimento a partir desse fundo formado aqui. Se nós pegássemos dessa região aqui, a gente estaria assumindo que este fundo seria anulado. Por quê? Na hora que a gente faz isso aqui, vocês vão observar, olha, o preço ele pode voltar a tocar esse fundo aqui, a T0382, que seria totalmente saudável, em região de 115, 200. Faríamos um fundo mais forte ainda, porque a gente já teria vários toques nessa região. Só que meu interesse aqui não é saber em relação a este movimento, é rastrear em relação ao movimento menor. Então vamos no gráfico de 1 hora e a gente vai observar que nós temos toda essa região aqui de fundo, caracterizada por esses toques aqui. E eu vou pegar o seguinte, você vê que tem um pavio aqui, tem vários fundos aqui e tem um pavio relevante aqui, inclusive, que fez o movimento reverter para uma alta rapidamente. Então, o mais prudente é traçar aqui nessa região, porque a gente pega vários pontos, este ponto, esses vários fundos aqui, esse aqui. A gente vai até o topo, onde o preço encontrou um topo. Aí vocês vão logo de cara perceber, olha, 0,6 de Fibonacci, região de 116 e de 400 é o ponto ideal para que esse fundo se forme. Esse fundo aqui no gráfico de 1 hora. E 0,618 seria o ponto máximo, 116 mil. Se nós perdêssemos esse fundo de 116, naturalmente a gente iria testar essa linha de tendência em 115 e 300, podendo até mesmo fazer uma limpeza aqui do pessoal na região de 114 e 500 para depois voltar a subir, fazendo um movimento mais ou menos assim, certo? Mas perfeito. Então, analisando dessa forma, seria mais ou menos isso. Vocês podem observar que a gente tem essa linha pontilhada aqui, que eu já mencionei para vocês, e tenho mencionado nos últimos dias, vários posts. Foi onde rejeitou aqui, onde rejeitou aqui, onde rejeitou aqui. Nós temos aqui já 3 toques, 4 toques, 5 toques. E um movimento interessante havia se formado nos últimos dias, que foi o que animou o mercado, que foi isso aqui, ó. Ele rompe para cima, liquida o pessoal, limpa os shorts e depois volta a subir. Aí ele faz um fundo, exatamente em cima da linha pontilhada, tenta construir um fundo. Esse aqui é o pivô de alta, esse movimento aqui, ó, seria o pivô de alta maravilhoso, que seria o movimento perfeito. Só que não conseguiu romper, fez um topo duplo. E agora a gente está vindo construir esse fundo, certo? Aqui a gente tem, inclusive, deixa eu colocar uma linha de tendência melhor aqui. Aqui a gente tem, inclusive, aquela cunha que havia sido rompida. Eu tinha dito para vocês há uns dias atrás. A gente tinha uma cunha aqui, ela tinha sido rompida, tá vendo? Rompida, fizeram suporte nela, tentou pivotar, perdeu. Aí meio que nesse momento aqui, ela meio que se desconfigurou, porque o pivô falhou, a gente rompeu para dentro dela, voltou para dentro dela, ela perdeu o sentido. Só que ela perde sentido como cunha. Agora ela não perde sentido como essa linha de tendência aqui, que é onde a gente está testando novamente, mais uma vez, tentando manter-se acima justamente de 116.400, que se vocês voltarem àquela Fibonacci aqui, vocês vão perceber que é justamente o ponto onde o preço precisa se apoiar. Então a gente está nessa zona de confluência aqui agora. E o preço do Bitcoin está testando essa região agora, e o mercado está reagindo mal, especialmente de altcoins.
perfeitamente compreensível, porque do ponto de vista técnico a gente está nesse momento ameaçando perder pelo menos essa região toda que foi construída aqui. E se nós perdermos essa região e nós viermos e perdemos, vamos perder automaticamente também a linha de tendência, né? Porque ela está bem aqui. Se isso acontecer, ainda, claro, está um pouco distante para isso acontecer, mas isso acontecer, isso meio que deixa o mercado mais com medo por conta da situação de que se isso acontecer, nós vamos voltar um pouco no tempo e procurar o último toque na linha de tendência e nossos suportes seriam o 113.500, que querendo ou não é uma queda expressiva para esse momento agora, não pela quantidade percentual, mas pela questão de toda essa análise técnica feita aqui indicar que nós temos vários pontos de confluência aqui, suportes importantes, linha de tendência, e essa perda aqui representaria mais do que somente 2,36%. Ela representaria, pelo menos no gráfico de uma hora, uma reversão na tendência de uma hora também, de 4 horas também representaria. Isso faria com que o preço naturalmente procurasse por um fundo mais alto desse padrão completo aqui. E qualquer queda aqui nesse momento ainda não seria nada preocupante por conta da questão de que nós temos uma região bem forte aqui, certo? De suporte. Se vocês pegarem de novo a Fibonacci aqui, vocês vão observar que ela está entre 0,382 e 0,5. Só que essa queda seria expressiva justamente pela perda de tendência de alta do gráfico de 4 horas. Faria o preço entrar em uma correção em 4 horas, o que seria meio ruim, especialmente depois de uma tentativa de romper um topo aqui, que falhou. No RSI, a gente está no RSI 50 ainda do gráfico de 4 horas, muito saudável, tudo muito tranquilo. Gráfico de uma hora, a gente não tocou no sobrevendido de uma hora ainda de forma interessante, eu digo porque desde a formação do fundo aqui, a gente teve um toque aqui e um toque aqui, que seriam esses dois pontos equivalentes. Depois, o preço, a força compradora tem lutado e mantido com firmeza, sabe? A nossa tendência de alta. Só que assim, é natural que aconteça um toque no sobrevendido de uma hora. Então, vamos colocar assim, o cenário base, o cenário mediano, assim, em que eu acredito que vai acontecer nas próximas horas, seria um toque lá. E um toque lá seria um toque aqui na região de 116. E um toque em 116 seria o toque em 0,618 de Fibonacci deste movimento de alta. Que na verdade é aqui, ó. Seria um toque em 116.000. E representaria pra gente essa construção de um fundo mais alto para nova tentativa de alta. Pelo menos esse é o meu cenário base. Meu cenário base não é a perda da linha de tendência, meu cenário base é esse. Que tem assim 80% de chance de acontecer. O cenário 2, que também é relevante, seria uma queda um pouco mais acentuada até a linha de tendência, certo? Então a gente iria lá para o 115.400, 115.500, um pouco abaixo de 116, nada preocupante. E aí, a partir daí, a perda da linha de tendência de alta, já nós iríamos testar 114.700 e depois 113.800, o que já é um pouco mais complicado, certo? Quanto ao Bitcoin, é isso que a gente tem que observar. Para a dominância do Bitcoin, eu tinha comentado com vocês há um tempo atrás a respeito da nossa cunha de descendente de alta, que estava se formada. Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui é numa hora. Nossa cunha descendente de alta que estava se formada. E o Bitcoin tentou, inclusive, romper ela, certo? Não conseguiu, voltou. Só que ele está tentando de novo agora. Dessa vez ele está tentando fazer um pivô acima dela. Aí você fala, poxa, mas o padrão não parece estar desconfigurado? Porque pelo menos ele deveria ser um pouco mais forte, né? Considerando que são vários toques aqui. De fato, a gente tem uma cunha um pouco meio torta assim, mas é porque a gente está falando de dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin não é um ativo em si. Não existe volume de negociação. É uma expressão matemática de dois ativos. Na verdade, é uma expressão matemática de um market cap do Bitcoin versus market cap das altcoins. Então a dominância do Bitcoin ela não é bem um ativo, por isso que ela não tem um respeito tão grande assim pelas coins. Mas no gráfico de uma hora, a gente tem um outro padrão se formando agora, e ele se forma justamente pela questão da deformação,
Que é o seguinte, olha, beleza, no gráfico de 4 horas a gente tem aquela grande cunha, só que ela está um pouco sendo invalidada, só que de toda forma a gente tem uma cunha formada no gráfico de, de 1 hora, que está em roxo aqui, que vai ser o que eu vou observar nas próximas horas. Aparentemente, o dominância do Bitcoin está tentando, assim, de a todo custo, fazer uma reversão, pelo menos temporária, para o Bitcoin poder romper aquele topo. E, assim, é natural, o Bitcoin precisa de força do mercado para romper pontos importantes. E sem essa força, ele não faz o rompimento. Sem o rompimento, não tem por que altcoins subirem depois. Então é por isso que é natural que em momentos que o Bitcoin começa a ameaçar perder um ponto de suporte, que a dominância dele deu uma valorizada, para ele justamente puxar essa força de mercado. Então eu gostaria sim que o Bitcoin fizesse esse rompimento aqui para cima, para voltar aqui nos 60%, justamente para ele poder romper o 114 e parar lá no 120, 121, que é o que o próximo alvo depois, sabe? Romper o 117 para chegar lá. Então eu gostaria de ver isso. Eu não gosto do Bitcoin mais fraco. Beleza, a gente olha o Ethereum, vocês lembram bem na última análise que eu fiz, eu tinha falado, olha pessoal, a gente estava naquela época, a gente estava naquele dia aqui no 4.550, eu falei, olha, a gente vai continuar uma queda um pouco mais íngreme aqui, vim buscar justamente a linha branca aqui do canal, que eu já cansei de falar dela para vocês, ele fez um suporte, fez um fundo duplo nela, voltou a subir e já está um pouco mais fraco, vamos colocar assim, um pouco mais fraco por conta do Bitcoin. E aí a gente pode também fazer uma nova linha de tendência aqui para tentar encontrar um ponto de apoio eventual, e que seria mais ou menos aqui na região de 4.470, para ele poder começar a funilar. Faz funilamento, é isso aqui, ó, ele faz topos mais baixos e fundos mais altos. Aí ele faz um padrão de equilíbrio para eventualmente ele decidir para que lado que ele vai, certo? Por isso essa cunha roxa dentro da grande cunha azul, porque o preço vai se afunilando cada vez mais. E no S&P 500, só para uma questão de análise mesmo do S&P 500, para dar uma limpada assim nas possibilidades de uma eventual correção, o S&P 500 segue saudável, super tranquilo, em máxima histórica, nenhuma novidade. Em algum momento o dinheiro do S&P 500 vai rotacionar, a gente pode ver uma correção nele acontecendo, mas ao mesmo tempo o Bitcoin subindo, porque o pessoal vai estar rotacionando para ativos de risco. Eles saem de ativos de risco classe 1, como o S&P 500, e vão para ativos de risco classe 2, classe 3, igual o Bitcoin, ou na classe 3, as criptomoedas no geral, aonde tem maior upside, onde tem maior potencial de alta. Isso é uma rotação de capital. Rotação de capital significa literalmente você tira o seu capital do ponto A para o ponto B, e aí você fez 100% aqui, faz mais 100% aqui, depois vai para o ponto C, faz mais 100%. Então o dinheiro sai do S&P 500, vai para o Bitcoin, depois vai para Ethereum, Solana, Polkadot, etc. Depois vai para altcoins de market cap de 1 bi até 10. Depois vai para altcoins de market cap de 100 milhões até 1 bilhão. E por fim você vai começar a ver altcoins de 1 milhão de market cap subindo 100 vezes no dia, coisa do tipo. É a última fase do altcoin season. Eu estava olhando o gráfico da Polkadot, especialmente porque o Vela Trader estava comentando a respeito das melhores altcoins que ele gosta de comprar. Ele é um cara que tem um capital para ele poder comprar altcoins. Ele pode comprar praticamente todas as altcoins do mercado em um valor expressivo delas. Ele tem mais de 100 milhões de dólares. Então ele fica procurando altcoins. Porque assim, ele já tem exposição em altcoins o suficiente. Então ele tem dinheiro de sobra para falar assim, olha, eu vou escolher umas altcoins bem descontadas, bem assim, que estão acumulando assim, ó, há meses, que elas têm um potencial de valorização maior, certo? Ele citou a Polkadot. Esse aqui é um padrão gráfico típico de altcoins do ciclo passado, que tiveram grandes valorizações e depois elas começaram a fazer esses padrões assim de acumulação bem sinistros, certo? Até que elas fazem um fundo mais alto. E na visão dele, esse fundo mais alto, em um altcoin que está descontada, ele gera em algum momento um grande potencial de alta, com potencial de retorno até o topo histórico de algumas delas. Eu acho que nós vimos isso acontecer, por exemplo, na XLM. Quando a gente olha a XLM, a gente vê que isso aconteceu com ela, na verdade. Aí é uma altcoin muito antiga, ela, inclusive é de 2 ciclos, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo.
E aí você tem esse padrão que é a Bitcoin, ela começa a acumular e fica acumulando por várias e várias semanas, até que de repente ela faz isso aqui. Por que isso acontece? Porque basicamente o volume de negociação dela vai ficando bem baixo, então você tem pouca oferta de venda, pouca oferta de compra, tem muita acumulação, o preço médio do pessoal tá um preço baixo, ou seja, não tem lucro para ser realizado, as pessoas não estão dispostas a vender porque ninguém tem lucro. E aí, de repente, entra um capital no mercado, faz esse primeiro pump aqui que vocês estão vendo. E o que esse primeiro pump forma, abre os olhos de todo mundo que é trader, investidor, especulativo. O pessoal fala, olha, alguém acordou, vamos comprar. E aí, de repente, vem o segundo pump e depois o terceiro pump, a altcoin começa a explodir para cima. Por quê? Porque, como eu disse, entra um fluxo de capital em um ativo que estava dormindo, ele acorda, cheio de energia, começa a correr, faz uma bull run rápida e depois encontra um ponto de suporte e começa a lateralizar de novo até conseguir fazer de novo o mesmo padrão. Pode demorar algum tempo. E na visão do Vela, o que significa isso para algumas altcoins como a Polkadot? Significa que elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Elas têm um passado, você consegue rastrear, ela tem histórico de funcionamento, ela tem tudo, fundamento, só que ela está morta. Ela está, vamos colocar assim, ela está hibernando, completamente sonolenta. Ninguém se interessa por ela, ninguém sabe que ela existe mais. E aí, de repente, um belo dia, surge um capital, como tem indicado que vai aparecer aqui na Polkadot. Surge um capital. Esse capital consegue romper o topo anterior, que vai estar aqui em 5,23. E aí, quando esse capital surge, indica para todo mundo, olha, tem um altcoin acordando, o pessoal compra e ela faz alguma coisa mais ou menos assim, ó. Em um cenário de altcoin season, fase inicial, porque a gente está falando de uma Polkadot, então ela tem 7 bilhões de market cap, ela já esteve entre os top 10, hoje ela não está mais. Não quer dizer que ela vai voltar, mas significa que quando ela fizer um movimento de upside, possivelmente esse movimento vai se aparentar com alguma coisa parecida com isso. Talvez um pouco menos íngreme, certo? Mas suficiente para entregar para quem estiver comprando altas de 400%, o que já é expressivo, porque a gente está falando do início, então assim, elas seriam uma das altcoins a sair na frente, aí depois que você fizesse 5 vezes de capital aqui nela, você iria falar, olha, beleza, agora que eu comprei uma de 7 bi, ela foi para 35, vou vender e vou comprar as menores que estão ainda subindo devagar, subiram 50%, subiram 100%, então elas têm mais espaço para subir. Eu vou vender essa aqui e vou comprar outras. E assim você rotaciona seu capital, mais ou menos igual os investidores tradicionais fazem. Você também rotaciona o capital, entendeu? A Polkadot é uma delas. Ele cita outras, só que assim, é aquela coisa. Nada garante que a Polkadot vai ser a primeira a acordar. Nada garante que ela também não vai ser a última. Mas o ponto é que quando você olha, por exemplo, um ativo, vamos pegar a Mana. A Mana está há um tempo também que é bem desacordada. A Mana, por exemplo, olha como é que o padrão dela é parecido com a Polkadot. Ela, claro, ela é um pouco mais antiga, né? Muito mais antiga do que a Polkadot, porque ela é do primeiro ciclo, inclusive, uma das altcoins mais antigas que tem. E no último ciclo de alta, lá em 2020, ela fez essa maravilha de alta aqui, que eu não consigo nem dizer que significa em percentual. Talvez se eu pegar aqui a régua e jogar aqui, vocês vão saber. A gente está falando de... Opa, acho que eu estou soluçando, calma aí. 32.000%, o que é ridículo, mas é possível em algumas altcoins pequenas. E aí você tem a Mana fazendo o quê? Você tem a Mana exatamente nesse padrão de acumulação. Opa, aqui não, desculpa. Você tem a Mana justamente aqui nesse padrão aqui de acumulação, certo? Ela tá tocando aqui no suporte, tocou aqui no suporte uma vez, perfeitamente. E aí você tem o ativo perfeito para um pump, vamos colocar assim. Ele está basicamente fazendo a mesmíssima coisa que a Polkadot fez, a mesmíssima coisa, só que a Mana
ela tem hoje 800 milhões de market cap. Aí você fala, pô, mas por que você acha que a Mana vai sair de 800 milhões de market cap e vai parar aqui? A gente tá falando de um 10 vezes? Um 10x? Não, um 10x seria ela voltar pro topo anterior. Um 10x ela tá em 8 bi. 8 bi de market cap pra Mana, no cenário de altcoin é normal. Porque vocês têm que entender o seguinte, pessoal. O market cap é uma ilusão. Market cap é uma ilusão. Se eu conseguisse expressar isso de uma forma mais fácil de entender, seria dizer o seguinte. Você não precisa de 8 bilhões de dólares para fazer a Mana chegar a 8 bilhões de market cap. Entendeu? O que você precisa é empurrar o preço do ativo até um patamar de valor que equivalha a dizer que ele tenha 8 bilhões de market cap. Então assim, vamos pensar o seguinte. Talvez com 200 milhões de influxo de capital, se não houver realização de lucro suficiente, e se houver interesse do hype, com 200 milhões de market cap, você consegue empurrar a Mana para 3,50. Lá no seu market cap, Coin Market Cap, na sua plataforma preferida de altcoins, vai estar mostrando que ela tem 8 bi de market cap. Mas isso não quer dizer que tem 8 bilhões de dólares nela. O pessoal fala, mas por que você acha que tal altcoin ridícula, pequena, podre, vai valer tanto bi de market cap? Porque não é isso que conta para altcoin. Altcoin, ela é igual fumaça, entendeu? Você consegue ver a fumaça, você consegue sentir o cheiro da fumaça, você consegue ser influenciado por ela. Só que se você tentar pegar toda aquela fumaça e contrair em um espaço pequeno, ou seja, para poder tirar de dentro dela o ar, o oxigênio, a fumaça ela não é nada. Ela literalmente vai dar menos do que uma bolinha de gude de material. Estou querendo dizer assim, os 8 bi de market cap de um altcoin, ela é fumaça. Entendeu? E é por essa razão que na hora que a pressão de venda aparece, de repente ela cai 80%, porque na verdade não tinha 8 bi de market cap ali. O que tinha era uma pressão de compra maior do que uma pressão de venda, momentaneamente, fazendo com que o preço do ativo fosse empurrado a um patamar X ou Y, e esse patamar X ou Y, em termos de market cap, se você multiplicar a quantidade de tokens pelo valor de um unitário, tem 8 bi de market cap. Mas, se você não precisa vender os 8 bi, você não consegue, vamos colocar, você não consegue extrair 8 bi de dólares daquela altcoin, porque quando você vendeu o primeiro bi, ela caiu 80%. Entendeu? Na hora que ela vendeu o primeiro bi. Então, assim, dá para dizer que assim, não existe uma matemática clara por trás disso, porque a gente está falando de uma coisa que é completamente aleatória, depende de muita coisa, depende de quem holda a maior quantidade de tokens, depende da liquidez no momento da corretora, depende de como é que está o livro de ofertas no momento, depende de uma série de coisas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que se uma mana da vida quiser subir para 32 dólares, isso não significa que ela tem 80 bi de market cap. Não significa. Significa somente que uma quantidade de capital relevante entrou no ativo e que a pressão de venda é baixa. E aí você fala, pô, mas como é que a gente vai saber qual que é o melhor ativo para ter, vamos colocar, o melhor ativo que vai ter a menor pressão de venda? Aí você tem que descobrir qual que é o preço médio dos holders de longo prazo. O que os holders de longo prazo têm um preço médio de compra. Se o preço médio de compra da Mana for, pelo menos aparenta ser, algo próximo de $1, que toda vez que toca aqui o pessoal vende, significa que os holders que compraram Mana nesse período aqui completo, a média deles tem um preço médio de $1. E eles estão absolutamente desesperados para poder se livrar desse token. Quando ele bater o preço médio deles, eles aceitam vender até antes. Então significa dizer que no momento em que a Mana fizer isso aqui, vai aparecer uma pressão de venda muito forte que pode matar o ativo. Matar, eu quero dizer assim, surge uma pressão de compra, o pessoal chega em $1, todo mundo está animado, aí o pessoal começa a comprar, aí o ativo vai lá e faz isso aqui, cai para 34, volta para o preço que está hoje. E aí significa o quê? O pessoal fala,
caramba, né, velho? Pra não falar um palavrão. Cacete. Por que eu fui fazer isso? E é o que acontece muitas vezes em altcoins mortas. É por isso que a tese do Vela de que essas altcoins têm um potencial, ela é válida, mas ela depende de uma série de fatores. Eu, pelo menos, acredito que a chance do preço médio da mana dos holders de longo prazo ser o preço mais alto é maior do que o Polkadot. Por quê? Porque a Polkadot, ela, vamos colocar assim, não é tanto hype do igual a Mana. A Mana é puro hype. Ela falava, para quem conhece a Mana Decentraland, ela é basicamente um projeto de metaverse, né, metaverso. E ela viveu do hype naquela época que o Meta lançou. O Meta lançou-se como Meta, né? Que é o Zuckerberg falava a respeito do metaverso, que ia construir um não sei o que não ia ser o que lá mais, e pá! Foi por isso que esse cacete desse negócio subiu esse tanto. Entendeu? Foi graças ao Zuckerberg e sua tese. Então, talvez a gente nunca mais veja a Mana acima de 81 centavos. Talvez ela chegue aqui em um topo anterior. Talvez, não se sabe. O fato é que o Vela Trader, que é um cara que é famoso por ser um ótimo trader, tem um capital gigantesco e tem capital pra cacete, ele tem o luxo de comprar, sei lá, 50 mil reais essa mana e deixar aqui pra ver o que vai acontecer. Se não virar nada, ele vai falar assim, pô, velho, legal, perdi um lucrozinho. Enquanto isso, ele fez outros milhões de reais, de dólares em outras altcoins, porque ele tinha exposição. Mana, a gente tem. Eu já ouvi falar de várias, acho que a Verge, isso. A Verge também, que é uma altcoin antigaça, assim, fora do normal, 2015 o trem. É assim, vovô já virou vovô isso aqui. A Verge, que é um vovô. A Verge, e aqui eu acho que vale a pena vocês observarem. Isso aqui é um aprendizado importante para quem está interessado em altcoin season e tudo mais. Lembra que eu falei que a Gala nada garante que ela vá subir até o topo anterior, porque ela é uma altcoin antiga e papapá? Beleza. Olha como é que foi a Verge. Imagina que você está lá em 2020, acabou de passar o Covid ao início, né? E você olha para essa Verge e fala, meu amigo, essa altcoin aqui é linda, né? Pra você ver. Ela ficou isso aqui tudo acumulando, explodiu pra cima. Agora ela tá isso aqui tudo acumulando. E ela fez isso aqui. Eu falei, pô, eu vou encher meu carrinho. Por quê? Porque ela vai fazer isso aqui agora. Certeza que ela vai pegar esse movimento aqui e vai repetir. Mas aí daí você encontra a realidade dura do mercado. Que pode acontecer com muitas altcoins pequenas, igual a Mana. Que é isso aqui. Ela fala assim, não tem interesse institucional, não tem interesse de varejo, não tem interesse para você. Então você vai subir e não vai nem bater o topo anterior. O topo anterior era 23. Quero que vocês tentem entender que isso não significa que você não pegou um alta interessante. Vamos supor que você foi inteligente e comprou aqui nesse reteste, né? Porque você não comprou um fundo ali, negócio caindo, né? Comprou aqui nesse reteste. Aí você fez 2.000%. Alguém recusa 2.000% de alta? Não recusa. Não recusa. Tô falando isso, entendeu? Aí você olha e fala, pô, agora eu tenho certeza que ela vai voltar pro problema desse topo aqui. Não é certeza, ela pode só fazer isso aqui de novo, ó. Entendeu? Um pouco mais baixo. Aí fala, mas e daí? E daí? Por quê? Porque ela vai fazer 400%. Beleza, mas você tem que entender que é o seguinte, que ela é muito mais arriscada do que um Polkadot da vida. E uma Polkadot da vida também pode fazer esse mesmo percentual aqui para cima, 800, 1000%. E você não precisa se expor ao risco de pegar uma altcoin que está meio esquecida pelo mercado e que nunca mais pode voltar. Mas quem tem capital de sobra, como o nosso querido Vela Trader, ele pode se dar o luxo de comprar qualquer coisa. Entendeu? Porque ele tem capital de sobra. E essa altcoin, Verde, ela tem potencial de subir. Não estou falando que ela não tenha. Só que hoje em dia tem uma centena de milhares de altcoins a mais do que tinha nessa época. Então ela pode simplesmente voltar aqui para essa região. O que já seria uma apreciação de valor muito alta. Com certeza qualquer pessoa que pegar isso aqui vai ficar muito feliz. Está falando de 1000%. Mas eu não acho que seja um momento ainda de comprar, certo? A Mana, por exemplo, se a gente voltasse
para esse topo aqui, ela já não faria uma coisa tão interessante. Ela sabe 125%. Entendeu? Então, entre Mana e Verge, eu prefiro a Verge. Certo? Entre Verge e Dot, eu prefiro a Dot, porque ela vai subir primeiro. Ela vai subir primeiro, não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, claro, mas estou falando que na regra geral, dentro das médias, dentro do esperado, sob condições de atmosfera e pressão e temperatura, etc., tudo estável, a Polkadot sai primeiro, para depois as outras altcoins, como a Verge, seguir. Certo? Mas eu estou de olho nela. Isso eu estou de olho. Com certeza. Eu escutei outras altcoins também. Era o Anint. O Anint é assim que escreve? O Anint. Esses dias eu olhei o Anint também. Aí vocês vão observar o padrão também. É exatamente o mesmo padrão. Mesma coisa. Mesma coisa. Ela fez um fundo mais alto agora com intenção de voltar. Mesmíssima coisa. Muda nada. One inch. Véi. Quais eram as outras mesmo? Zen. Acho que tem a Zen também. Zen USD. Tem a Zen. A Zen também é uma altcoin antiga. A Zen também é muito antiga. 2018. Aí a Zen ela fez aqui esse grande topo duplo aqui nessa região, pegou até 120, 155 dólares. Ou recentemente ela fez um baita de uma alta, nossa, 5x assim, rapidamente. Já voltou, mas diferente das outras altcoins que elas têm um fundo mais alto, mais característico, essa Zen ela tá literalmente no fundo da morte aqui, que é literalmente pegar esse ponto aqui completo. Ela tá aqui nessa região. Fossa das Marianas. Isso aqui é a Fossa das Marianas da altcoin. Fossa das Marianas da altcoin. Se a gente pegar e analisar a Zen do ponto de vista num canal, a gente tem alguns toques aqui. Acho que o mais correto seria justamente isso aqui. Aí vocês veem porque ela rejeitou aqui, né? Encontrou o meio do canal, que era equivalente a encontrar essa região aqui, essa região aqui. Beleza, tranquilo. Ela voltou pra dentro da vida louca dela. Aí, olhando aqui, eu quero olhar o mercado. Não, mas aqui é só Zen. É a Horizon? Certeza que é a Horizon? Foi mais dela ter diferente? Não, é ela mesma. Market cap de 120. Eu nunca vi um altcoin que tá bearish na minha vida. Impressionado com isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Zen. Cadê a Verge? Ó, a Verge é... O bichinho tá... O market cap dela é ridiculamente baixo. Onde é que tem disponível Verge para comprar? Tem Binance. Coinex. Não vai ter KuCoin, nem Bybit, e a Mexic. Engraçado. Não tenho certeza se tem na... Geralmente eu uso uma corretora chamada KuCoin para poder fazer essas compras, sabe? É muito triste quando a altcoin cai. Sério. Pelo jeito tem muita altcoin caindo agora, né? O Bitcoin tá trolando. Tá, inclusive, da última vez que eu olhei agora atrás no vídeo, ele tá caindo mais.
Nossa, é sério? Só tem pra comprar esse altcoin na KuCoin se for pra comprar no Futuros? Nem. Mas nem que eu compre um altcoin dessa no Futuros na minha vida. Obrigado. Loucura. É porque assim, eu fiquei realmente um pouco interessado nela. Mas são apenas hypes. Tem várias altcoins nesse sentido e assim, não vale a pena vocês mexerem com altcoins pequenas agora, porque nem nada garante que o Bitcoin não vai voltar a fazer uma baita de uma sacanagem com a gente. Eu fico preocupado pra cacete com a possibilidade dele ainda fazer o tal da. Inclusive ele só voltar a cair, pelo menos no final do mês de setembro agora, para testar aqui essa região, limpar o pessoal e só depois voltar a subir. Então vamos ficar esperto. Ficar esperto. Polkadot está fechando um gráfico diário horroroso. Diário. Quando você olha o gráfico de 4 horas, ele parece um pouco mais saudável, porque a gente tem uma região de fundo aqui, até 4,40, certo? Bitcoin já está fazendo uma bela sacanagem com a gente. Agora quando for 10h30 para 11 horas, geralmente abre o mercado de futuros, desculpa, de ETFs lá dos Estados Unidos. A gente pode ver uma mudança aqui de direção. Até porque S&P 500 está bonito, não tem nenhum motivo para o Bitcoin estar caindo, mas é aquela coisa, né? Todo mundo agora está fazendo questão de fazer todo mundo todos os grandes investidores estão fazendo questão de fazer com que Bitcoin se torne menos atrativo para investimento, fazer as sardinhas venderem para o pessoal se desesperar. Então, cuidado para não sair vendendo ativos antes da hora. E é isso, galera. Olha, eu já te disse uma vez isso, eu não sei se o pessoal se atentou, mas eu falei, ó, vocês querem que eu faça análise de algum altcoin, vocês deixem um pedido. Não, pô, esse aqui é outro canal. Inclusive, esse canal aqui foi removido há muito tempo atrás, simplesmente porque eu fiz um post de como comprar bitcoins sem passar pelo QIC que fala, né? Eles foram lá e tiraram meu canal. Falaram que eu tava me espalhando em fake news. Aí você me fala por quê, não sei, não faço ideia. E toda santa vez que eu vou tentar entrar aqui, eu não consigo fazer login no YouTube, cara. Eu não quero entrar nesse canal que tá perdido, não. Eu quero entrar no meu canal novo. Triste. Como é que eu vou fazer para poder acessar isso aqui? Tem que acessar pela aba privativa, eu acho. Como é que tá o meu querido Bitcoin? Como é que tá o meu querido site aqui? Eu pessoalmente já desisti de vender esse serviço. Sério, eu desisti de vender, ninguém quer saber de disciplina, ninguém quer saber de longo prazo, ninguém quer saber de comprar e guardar Bitcoin, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar rico rápido. E se as pessoas escutassem, cara, mas eu já cansei de passar por essa experiência maluca de tentar ficar rico rápido com altcoin e sempre dá. A chance de dar certo beleza, é mais fácil do que ganhar na Mega Sena, mas não é mais fácil do que você comprar Bitcoin e guardar. Eu tento vender o serviço sob a perspectiva de que as pessoas possam ter disciplina e estratégia a longo prazo. Só que eu esqueço que não é simples assim ter disciplina e estratégia a longo prazo. Tem que lembrar das minhas 250 milhões de senhas. Se não for essa senha aqui, qual que é? Não sei. Olha lá. Cara. Aí, acertei.
Beleza, obrigado, obrigado, obrigado. Eu tava vendo os conteúdos, eu vim aqui para poder descobrir, para ver se alguém tinha feito um comentário pedindo alguma altcoin específica, quem é que possa ter feito. Deixa eu ver. O retado, 15 comentários. Não, tem um bot aqui. Tem um bot aqui, achei você, bot. Tchau. Olha, cara, o Érico Santos, que é meu cliente, pediu para eu fazer análise de DOT. Obrigado, Érico, pelo comentário. E realmente, eu fiz análise de DOT. Vou fazer o seguinte, só para você, eu vou refazer a análise de DOT de uma maneira mais atenciosa agora, certo? Obrigado, Gabriel, e obrigado, Bitcoin 888. O Bitcoin ajuda demais, ele curte todos os meus posts, ele me ajuda a fazer vídeo. Eu acho que, inclusive, a razão que eu tô fazendo esse vídeo hoje é porque ele curtiu um monte de coisa minha ontem. Eu lembrei, falei, pô, vai ter que fazer um vídeo, né? Tem que fazer um vídeo. Deixa eu ver se tem algum bot aqui também nesse aqui. Obrigado, cara. Obrigado, Alan. Vocês ajudam demais, cara. Vocês ajudam muito a fazer vídeo, porque é triste você ficar fazendo um vídeo com 50 minutos e ninguém falar nada, mas enfim. Então, Érico, você pediu análise da Polkadot. Eu vou refazer a minha análise da Polkadot anterior. Polkadot, gráfico mensal. Parece muito feio, né? Parece horroroso, na verdade, se você olhar bem. Só que a Polkadot, ela é um ecossistema completo, ou seja, eu estou falando da blockchain Layer 1. Ela é um ecossistema completo. Dentro da Polkadot, a maior fragilidade dela é que ela é muito complexa para você desenvolver dentro dela. Assim, precisa dizer de ser muito gênio, você ter uma equipe muito bem formada para você poder lançar um projeto na Polkadot. Não pode ser qualquer Zé, do tipo dos caras que faz projeto no Ethereum, que o cara faz um site bonito, compra a conta do Twitter de 200 anos atrás, põe um nome chique, contrata uma equipe que faz um design maravilhoso e o cara faz um roadmap que diz que até 2030 ele vai para Marte. E daí ele lança o projeto porque é muito fácil. A Polkadot não é fácil. A Polkadot, para você poder fazer um projeto na Polkadot, é difícil. A linguagem que eles usam, a forma como o projeto é estruturado é difícil pra cacete. E a Polkadot, ela é um projeto interessante, certo? Mas como eu falei, do ponto de vista do mundo cripto, isso pouco importa. Isso talvez passe a importar mais nos próximos anos, porque agora que tem dinheiro institucional entrando, não é só dinheiro de varejo, de sardinha, nem de especulador, é institucional. Alguns projetos que têm conexão com o mundo do mercado tradicional podem se apreciar, não por hype, mas por adoção. É um dos motivos que o pessoal fala da XRP e fala aquela nova a Aerodrome Finance, que é um hub de liquidez da Coinbase, e a Coinbase tem base nos Estados Unidos, e a Coinbase está dentro daquela visão da regulação, de você adaptar-se às regras do mercado tradicional, etc. E por essa razão, a Aerodrome é um token que pode se valorizar não por hype, mas por conta disso, mas não quer dizer que ela não tenha hype envolvido, certo? Não quer dizer que ela não tenha hype envolvido. Estou falando que ela adote um ecossistema completo. Então, assim, para você fazer com que um ecossistema completo seja adaptado para o mundo do mercado tradicional é mais complicado, ainda mais quando o projeto é mais antigo. É mais fácil uma blockchain nova ser lançada com esse objetivo do que você adaptar uma antiga. Só que ainda tem um outro detalhe. É mais fácil você lançar, por exemplo, a Pendle. A Pendle não é uma blockchain L1. A Pendle é um token especializado em yields, rendimentos, etc. Opera dentro do Ethereum, mas ela em si ela é toda feita pensando em mercado tradicional, ou seja, a maneira de você rastrear transações dentro dos padrões regulatórios que a SEC pede.
é como se a pêndula fosse criada para pensar assim: minha intenção um dia é estar conectada a bancos e receber dinheiro de mercado tradicional. A Polkadot é uma blockchain de Layer 1, ela não tem muito bem essa característica porque blockchains de Layer 1 elas são o pano de fundo dos projetos. Dentro da Polkadot pode surgir um hub de liquidez especializado na área institucional, com clareza regulatória e todos os requisitos, blá blá blá, enfim. Só que, como eu disse, a razão do Vela ter indicado, a razão da Polkadot ser interessante, é totalmente distinta de tudo isso que eu disse aqui agora. A razão da Polkadot ser interessante é por aquela razão que eu disse anteriormente, que significa o quê? Há um altcoin que está há muito tempo acumulando, muito tempo dormindo, e ela, quando ela acorda, de tempos em tempos, quando ela acorda, ela dá um grande pump, né? Então, por exemplo, você tem aqui nesse momento, ela fez um topo mais alto, um fundo mais alto, desculpa, e ela acordou, fez um rally, depois ela voltou a dormir. E aí, de repente, depois de muito tempo dormindo, ela acorda de uma vez, ela faz um puta de um rally. E para constar, esses rallies aqui só foram interrompidos por conta do nosso querido Bitcoin fazendo uma bela sacanagem com todo mundo, quando ele resolve fazer, né? E assim, quando ela acorda, ela faz isso aqui. Então, assim, a gente está supondo que ela vai fazer pelo menos isso aqui de uma maneira assim, rápida. Vai ser 2 semanas, puf, ela pega esse topo aqui. E se o contexto das altcoins no geral for um contexto altista, isso pode fazer com que este movimento curto até aqui se transforme em movimento até aqui. Entendeu? Lembrando que quando todo mundo estava aqui, aqui vamos colocar, a gente está falando de 16, vamos colocar 2 de dezembro e 16 de dezembro de 24. Vamos pegar o Bitcoin, ver o que o Bitcoin fez nessa data. O que ele fez? Então, o que o Bitcoin fez nessa oportunidade? Qual que era o cenário? O Bitcoin estava subindo para um cacete, certo? A gente está aqui no dia 2, né? Ele começou a tentar romper essa região aqui, tá vendo? A gente pega a Polkadot. Polkadot, ela estava acompanhando o Bitcoin o tempo inteiro. Ou seja, o Bitcoin fez isso aqui, a Polkadot fez isso aqui. Se o Bitcoin tivesse continuado a subir, a Polkadot teria subido para o topo histórico dela em dois tapas. Entendeu? Só que o Bitcoin encontrou uma resistência, começou a enrolar, lateralizar. Isso fez com que o pessoal se desanimasse de altcoin. Como a Polkadot estava em um ponto de venda interessante, que é exatamente esse topo anterior aqui, ninguém falou, acha mesmo que eu vou ficar comprado em altcoin que está testando um topo em zona de resistência com o Bitcoin fazendo um topo também? Não vou. As pessoas vendem e despejam. E quando elas despejam, não tem nada que segure o preço, porque do mesmo jeito que ele subiu reto e não fez um fundo mais alto, do mesmo jeito que ele subiu reto, ele cai reto. Você pode observar que é diferente quando, por exemplo, nesse caso anterior aqui, ela não subiu reto. Ela subiu fazendo acumulações, certo? Então, quando o preço caiu, o preço também caiu fazendo acumulações. É evidente. É evidente o padrão árvore de Natal aqui, né? Que o ativo sobe fazendo e tá padrão árvore de Natal, o pessoal fala. Você põe um pau aqui no meio, beleza? Lá ele. É diferente quando ela sobe reto. Quando ela sobe reto, ela não tem aonde se assentar, então ela volta direto para o ponto que estava. Eu acredito que se o Bitcoin conseguir romper o 117 e voltar para o 120, 124, o topo anterior, que a Polkadot rapidamente vai subir até aqui, certo? Parece grande o percentual, mas aqui é só uns 120%. Não é tanta coisa assim não. E novamente, se o Bitcoin chegar no 124 e ele bater cabeça e voltar para o 115, ela vai fazer de novo isso aqui, entendeu? E, então o que o pessoal vai fazer? O pessoal vai observar. O pessoal vai olhar e falar, pô, o Bitcoin tem 124 mil, beleza, a Polkadot está aqui, beleza, o que eu vou fazer? Vou
vou esperar, pô, vou realizar. Por que eu vou realizar? Vou realizar porque o que eu realizar aqui, se eu realizar e tiver interesse de compra, o preço não vai cair. Eu espero o quê? Eu espero o Bitcoin voltar a subir. A Polkadot vai fazer isso aqui. Eu acho muito, mas muito difícil a Polkadot simplesmente fazer isso aqui. Ela provavelmente vai subir, vai testar e aí ela vai fazer isso aqui. Aí no que ela fizer esse retorno e esse teste aí você recompra. Então é melhor fazer assim. Se eu for, o que eu vou fazer vai ser isso. Eu vou esperar a Polkadot. Eu tô comprando em Polkadot só para constar, viu, Érico? Eu comprei um pouco dela. Um pouco assim, 30% do meu capital tá comprado nela. E meu objetivo é esse. Na hora que ela fizer isso aqui, eu vendo. Eu espero. Eu espero. Muito provavelmente, todo mundo tá olhando isso e tá pensando em fazer a mesma coisa. Então, é bem capaz que elas façam alguma coisa assim, olha. Sabe? Aí ela vai até lá e depois ela fecha a semana aqui. Então você vende, você pode. Eu vou vender nessa região aqui, desse estoque aqui, vou aguardar, vou observar, e na hora que eu observar a Polkadot vai fazer um fundo para voltar a subir, eu vendo que ela terminou uma semana e fechou aqui acima, o Bitcoin está querendo continuar a subir, pelo menos indicando que sim, a gente compra de volta e volta a surfar. Entendeu? Mas a análise de Polkadot é essa, porque na verdade a gente tem um padrão que é muito fácil de analisar, sabe? Não tem muito o que analisar aqui, porque vocês veem que a gente está uma alusão de lateralização nefasta. Se a gente fosse pegar uma Fibonacci daqui de cima e traçar até aqui embaixo, você vai bem observar que tem uma puta resistência na região de 5,13, certo? E dá para dizer, inclusive, que para que esse movimento que a gente está presumindo que vai acontecer, ele de fato aconteça, a gente precisaria de um fechamento acima de 5,13. Para daí ela conseguir subir com força. Mas como eu falei, como a gente está falando de um altcoin que está extremamente descontado, há muito tempo dormente, vocês podem observar que ela não respeita tão bem assim os padrões, porque não tem muita liquidez nela. Então, por exemplo, aqui, ó, como foi aqui nessa época, ela fez isso que eu falei, que eu acabei de falar para você, ela foi em 0,382, deu uma rejeitada e depois ela para cima. Ela ignorou a existência de 0,6 e 0,618, 0,5 e 0,618. Ela esqueceu, ela não sabe que existe isso aqui. Ela só precisava de uma confirmação de força, que é o que a gente está esperando. A gente está esperando justamente uma barra semanal que vem aqui nessa região, teste aqui, e uma outra barra semanal que fala assim, agora nós vamos. Ela fala só isso aqui, tá vendo? Eu acho que a análise da Polkadot no geral é essa. Mas é isso, Érico. Não tem muito o que dizer a respeito da Polkadot, não. Uma linha de tendência de baixa aqui, que já foi cortada, testada como suporte, perdida, invalidada. Aí você fala, tá, agora nós temos outra, né? Possivelmente a gente tem outra. A gente tem outra aqui. Que vai colocar uma resistência aqui na região de 6,80. Mas, como você acabou de notar, quando ela passou por aqui, ela também ignorou a existência da linha de tendência. Tá vendo que ela simplesmente ignora? Você vê que ela passa direto, ela nem não toca e rejeita, ela passa direto, ela só vai, assim, é uma coisa. É aquela coisa, altcoin dormente, ela não. Quando a força de compra surge, como não tem ninguém operando no mercado com pouca liquidez, os padrões gráficos eles meio que são ignorados, entendeu? Porque um padrão gráfico ele é um reflexo, é um espelho do movimento do mercado, e o movimento do mercado é uma soma de liquidez, é uma soma de força de venda, força de compra. Então, se a liquidez é baixa, essas forças são menos relevantes, o espelho formado, que é o padrão gráfico, é menos relevante também. Entendeu? É um dos motivos que o Vela gosta de comprar. Por quê? Porque se ele compra, ele não tem que esperar eu não sei, ó. Eu não tenho que ficar analisando muito, porque não tem muito o que analisar. Na hora que ela voltar a subir, vai ser um pump. Entendeu? E ele alavanca, viu? Ele não compra e hold, não. Ele faz alavancagem mesmo. Por isso que pra ele, às vezes,
os 136% aqui, para ele é 250, 400, 500%. Que é alavanca. Se ele perder 50 mil reais, e daí? E daí? Mas beleza. Galera, o vídeo de hoje foi longo pra caramba. Eu fiz alguns apontamentos especiais para nossos queridos clientes. Espero que vocês gostem. Eu tô ficando rouco já. Muito obrigado e até uma próxima.